Ok, voltando aqui. Então, aqui a gente tem a assessora mergulhada no mar de jornalistas do quebra-queixo para falar com o Íris. E teve, como eu disse a vocês, uma discussão muito grande se ele deveria ou não ir até lá. O pessoal pesou que era importante o Íris fazer algum tipo de pronunciamento ou aparição pública para não ficar uma imagem de que a prefeitura estava se escondendo de uma suposta omissão no, pelo fato do acidente ter acontecido. Né? Era como se, com o Íris não dando declarações, entrevistas ou não aparecendo publicamente, ele estivesse evitando falar sobre um assunto que incomoda a prefeitura. E aí é como se ela assumisse certa parcela de culpa no acidente que aconteceu. No entanto, outras pessoas ponderaram que ele ir até lá, sem ter nenhuma informação preliminar sobre qual foi exatamente a causa do acidente, quantas pessoas exatamente se acidentaram, qual o grau de hospitalização das pessoas que estiveram no acidente, sem ter nada dessas informações preliminares, ou nenhuma delas em profundidade, ele teria muito pouco a dizer publicamente. O que ocorre é que, como o Iris Rezende era um senhor de mais de 50 anos de vida pública, ele já teve a sua dose de entrevistas. Né? Ele teve 50 anos só de vida pública, né? Só como político. E por conta disso, ele consegue muito tranquilamente dominar as conversas, usar os trejeitos ao seu favor e orientar o discurso para coisas ou para focos que são divergentes de possíveis acusações ou enquadramentos negativos que ele poderia vir a ter. Nessa entrevista mesmo, deixei o link para vocês verem, o pessoal pergunta, e aí, como é que vai ser o mutirama, etc. Logo ele começa a falar que ele lá atrás, há muito tempo, quando ele era novo, ele idealizou o mutirama, que era para ser o sonho dos goianienses de entretenimento e não sei o que, e viaja para a história. Traz coisas de arquivo, né, que em geral são vistas com respeito, né, que as pessoas tinham pela trajetória dele, para desviar o foco do assunto principal, que era o acidente grave que tinha acontecido em um parque administrado por ele, né, que estava à frente da prefeitura. Em outro exemplo, a gente tem aqui uma coletiva organizada, agendada, não é, previamente combinada, da então titular da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, a Zilma Percursor. E aí vocês veem, mesmo na imagem, já é muito clara a diferença em como é que a pessoa vai dar as declarações. Primeiro tem uma imponência porque ela está num púlpito, ela está num nível acima de onde os jornalistas ficam, que geralmente é mais abaixo. Né? Os microfones estão todos posicionados em volta dela no púlpito. Então não fica aquele aperto, suor quente, aquele bafo, aquele tanto de coisa. Então o controle é muito maior da situação. Mesmo os jornalistas sentem-se mais intimidados a fazer perguntas nessa situação do que ali no quebra-queixo. Está todo mundo no afã, você não sabe quando o cara vai embora, quanto tempo ele vai ficar ali, em que condições, sequer se ele vai responder as perguntas. Enquanto que uma situação como essa, de uma coletiva planejada, combinada, agendada, pressupõe o atendimento a todas essas coisas. Vai ter um momento para perguntas, as pessoas vão poder colocar questões, até porque o momento é exatamente para isso. E claro, a gente tem apropriações dessa ferramenta que é a coletiva de imprensa pela publicidade também. Não é? Durante a pandemia, a gente não podia ter jornalistas, né, aquele grupo de gente reunidos numa sala fazendo uma coletiva, por exemplo, com o técnico do Vila Nova, que está em tela nessa transmissão aqui. Né? Vila Nova 6, Goiânia 0, um pouco anacrônico isso, né? O placar aqui. E aí você tem a coletiva que foi transmitida ao vivo no YouTube. Como? Você tinha a jornalista, a assessora do Vila, que repassava as perguntas que os jornalistas mandavam para ela, sendo feitas ao vivo para o treinador.
era a forma que eles encontraram de continuar a fazer isso funcionando, até porque nos esportes isso é especialmente importante, né? Esse contato frequente dos repórteres com as pessoas que estão na base, não é? Os técnicos, os jogadores que estão produzindo o esporte em si. Aqui tem uma coisa que o pessoal até brinca, né, que tem quase uma prateleira de supermercado na frente do técnico, que são, na verdade, os produtos dos patrocinadores, não é? Que patrocinam o time. Então você tem o Lustol, um óleo de cozinha, um supermercado, pelo que parece um carrinho ali mega. E a ideia é tentar fazer aparecer, não é? Tem um pouco de anúncio aí, num momento que é eminentemente jornalístico. É uma estratégia que, ok, pode não ser visualmente a mais bonita, mas sem dúvidas ela chama a atenção, né? Tanto é que teve aquele episódio do Cristiano Ronaldo colocando a Coca de lado, né? E aí, né, depois teve vários outros casos similares, de um monte de gente criando teorias. Ah, não, porque ele não toma isso, e agora você tem uma imagem negativa associada ao refrigerante por um gesto, né, durante uma coletiva de imprensa. Então isso tem um poder simbólico que é bastante importante, né, e que a assessoria soube aproveitar nesse caso aqui. Há ainda, no entanto, um espaço muito grande para aprimoramentos nesse sentido, de coletivas sendo transmitidas pela internet. Nesse caso aqui, tem uma coletiva do ilustríssimo governador Ronaldo Caiado, falando, logo quando ele assumiu, acho que é de 2019, se eu não me engano, uma coletiva falando dos problemas na Saneago, que também passou por maus bocados, né? Não sei se está muito melhor agora, mas tinha uma época, ele estava falando de subprime, como é que a Saneago ia conseguir se manter enquanto atividade estatal e tudo mais. E aí o pessoal do Mais Goiás foi fazer a cobertura da coletiva, foi convocado, né? Vocês estão vendo aqui ele falando num púlpito, os microfones todos arrumadinhos. E uma coisa interessante, o repórter, ou a repórter no caso, né, do Mais Goiás que estava na coletiva, começou a transmitir a coletiva ao vivo no Instagram. As pessoas que estavam acompanhando a coletiva começaram a fazer perguntas. Cadê o salário dos professores? Por que não se dá prioridade à educação? Cadê as novas obras de habitação? Que a jornalista não chega a repassar para o Caiado. Mas seria muito interessante, imaginem, não é? A gente ter algo nesse sentido. Você poderia ter uma produção, né? Aí estão subindo as perguntas, né? Cadê o pagamento de março? Não dá conta de governar a casa, imagina o Estado. Paga o povo, governador. É uma vergonha as escolas estaduais de guerra. Outro falando em pensionistas e aposentados. Quer dizer, tem um monte de gente levantando assuntos importantes aqui, sem dúvida, né, para cada grupo da vida social, mas tem uma coisa interessante que é a possibilidade de você, enquanto jornalista na coletiva, se municiar de perguntas do público. Imaginem, se eu tivesse um monte de gente e há perguntas sobre educação ou sobre saneamento, que era o caso específico da coletiva. Há perguntas sobre saneamento, mas a jornalista não chega a utilizá-las para colocar para o Caiado, o que seria muito impactante, porque você diria, governador, as pessoas estão perguntando aqui, nessa transmissão ao vivo, o que o senhor vai fazer quanto à questão da greve dos professores? Porque aí você pega o entrevistado, né, desprevenido, pensando pelo lado do jornalista e da redação, e ao mesmo tempo consegue uma informação que tem uma representatividade junto à opinião pública que é muito maior, porque a dúvida está sendo levantada pelo público e não pelo que o jornalista acha importante perguntar. Então, nesse sentido, tem um espaço para aprimoramento aqui. Por último, vou falar agora só do pitching e do follow-up. O que é isso? Essas palavras em inglês o pessoal adora, né? O pitching é um trabalho de sensibilização antes
do envio do release, ou de uma entrevista, ou de um envio de um material. E o follow-up é o que acontece depois de você ter disparado os e-mails, mandado o release, enviado o material, ou o seu assessorado concedido uma entrevista. O pitching, para fazer essas duas coisas, é muito importante que você tenha um bom senso e equilíbrio. O que quer dizer isso? Se você tem uma sugestão de pauta para alguém e tenta emplacar ela, né, você mandou o release para a caixa de entrada de algum jornal aí, o popular. E aí depois você liga para o repórter lá na redação para falar, olha, eu queria que você fizesse uma matéria sobre esse release que eu mandei para você e tudo mais. Isso não pega bem, porque vocês mesmos, né, vocês podem atestar o que eu estou dizendo, você foi educado durante o curso para ter autonomia sobre a sua linha editorial, não colocar-se, não é, como uma coisa subserviente, né, ao que a assessoria acha importante e tudo mais. A gente tem muito isso, né, esse orgulho com a própria pauta, com a orientação da matéria. Então, adotar essa linha não é muito boa. O que você pode usar são algumas muletas de justificativa. Olha, te mandei um release ontem ou hoje mais cedo e estou ligando só para saber se você recebeu. No começo dessa conversa, você já começa ela de maneira harmônica, com uma tonalidade de utilidade, né, e não de comercial, de promoção, parecendo que você está querendo que o cara compra o release, não é, para produzir uma matéria sobre aquilo. E com isso consegue estabelecer um diálogo franco, profissional, sem depender de amiguinhos, amizade, não é? Coisas que se fragmentam e que quando a gente muda o editor, ou o repórter, ou a editoria, já não vale de mais nada e perde completamente o valor. É importante que você justifique esse trabalho, né, sobretudo no follow-up, depois, né, que a matéria já foi publicada, porque a matéria foi para o ar. Né? Imagine você, jornalista da redação. Você recebeu um release da Prefeitura de Goiânia falando sobre atividades do mês da consciência negra, por exemplo. Sim? Peças teatrais, enfim, atividades culturais. E aí você recebeu o release, falou com alguém da Prefeitura, fez uma entrevista e publicou a matéria sobre isso. No dia seguinte, o assessor da Prefeitura te liga ou manda mensagem para você. Né? No momento que você bateu o olho, o que você imagina? Ah, lá vem. Não é? Ah, vai falar que eu fiz alguma coisa errada, vai tentar corrigir a matéria, etc. Então, para o follow-up especificamente, que é o que vem depois da publicação da matéria, já existe um sentimento de ojeriza. Não é? Para o pitching, às vezes não, porque tem a chance aí de chegar uma coisa nova, né? Uma coisa que eu não sabia, ter acesso a um exclusivo, alguma coisa nesse sentido. O follow-up é mais complicado, porque a matéria já está no ar, então a pessoa está te ligando para quê? É para reclamar, para fazer uma retratação, para pedir uma correção, alguma coisa nesse sentido. No entanto, a sua oferta, justamente como o sentimento é esse, a sua oferta tem que ser no sentido, novamente, de ser útil. Ó, estou te ligando para oferecer, né, uma atualização sobre isso que você publicou. Né? Tem um dado novo sobre isso aí que você colocou. Né? Tem uma atividade que não estava no calendário do mês da consciência negra que a gente vai soltar agora. Né? Ou então, o mês vai terminar as programações agora na semana que vem, mas logo em seguida, como a gente gostou muito da sua matéria, eu já estou te adiantando o assunto do release que a gente vai mandar para você primeiro. Sim? É sempre uma tentativa de estabelecer um diálogo harmônico, uma relação de empatia e de possibilidade de utilidade, não é? Já que você não consegue fazer o seu trabalho sem quem está lá na redação e o pessoal, o repórter que está lá, depende dos materiais enviados pela assessoria em grande medida para, se não produzir alguma coisa, complementar algo que ele já tenha feito. Né? É importante que você escolha essa abordagem, né, tanto antes quanto depois, considerando o tema, o tempo que o repórter vai levar para a publicação. Às vezes, já teve a entrevista, mas ainda não saiu. Né? Acontece, às vezes, de você descartar. Não é? Fiz uma entrevista com fulano, mas a matéria não era só com ele. Né? Eu precisava entrevistar as outras 3 pessoas. Nenhuma deu certo. Não é? Mas com o seu assessorado, o repórter conseguiu falar. Mas só a fala dele não rende uma matéria.
e aí ele abandona a pauta. Isso acontece às vezes, né? A pauta cai e aí a matéria deixa de ir para o ar. Quando saber assim exatamente qual é o momento de você ficar preocupado, não é? Conhecendo as rotinas da redação. Né? Por isso que vocês estando dentro do curso é mais fácil ter uma noção disso. Ah, não, se é uma reportagem de grande escala, não é? Sobre alguma coisa e o meu assessorado é uma das fontes consultadas, eu posso esperar um tempo maior de produção. Coisa, inclusive, que pode ser conversada com o jornalista numa boa, sempre no sentido, nunca num sentido impositivo. Não é de, olha, você tem que me dar uma data aí, quando isso vai sair, não é assim, não é? Mas sempre considerando a sazonalidade, às vezes o tema que está relacionado com o seu assessorado não é o mais ideal para ser tratado naquele momento. Agora, o que é questão sazonal nos jornais em geral? Copa do Mundo, não tem como falar desse assunto, ou buscar não é, ganchos em notícias locais para falar desse assunto. Um pouco ainda de política, porque a gente está passando né, a febre, o fervor das eleições. Fim de ano, não é, porque a gente tem as férias se aproximando, o Natal chegando, o Ano Novo, daqui a pouco é Carnaval. Todas essas coisas influem no fluxo das notícias que vão passar no noticiário. E é isso que você tem que considerar, colocar de maneira sensível no seu planejamento para saber quando é o momento de entrar em contato e perguntar ou pedir alguma coisa. E, de novo, eu estou batendo sempre nessa tecla, evitem utilizar essa coisa do amiguinho, a proximidade pessoal com o jornalista ou com o veículo. Sim? Isso, inclusive, não pega bem. Né? Não pega bem. Sobretudo se outras pessoas ficam sabendo. Às vezes a sua matéria muda de mãos, né? Passa de uma pessoa para outra. E aí como é que faz? Se você não é amigo dela, ou vice-versa. Então, não se apoiem nisso para fazer os materiais de vocês circularem. Infelizmente, ainda é uma prática corrente, sobretudo no mercado de comunicação, aqui eu estou falando mais especificamente em Goiás, que ainda é muito provinciano, caipira, meio assim forjado, escorado nas amizades, e não exatamente no que é correto, no que é efetivo, no que funciona, no propósito, no objetivo das coisas. Certo? Aqui tem, portanto, um exemplo justamente para ilustrar isso. Né? Um release que eu recebi, né? Quer dizer, aqui estou fazendo o papel de jornalista, né? Embora no momento não esteja na redação, recebi um release da Escola do Futuro, né? Uma iniciativa do governo do estado de Goiás. Diz o release aqui, ó, Escola do Futuro do Estado abre edital com quase 4.000 vagas para cursos gratuitos. Aí tem todas as informações, né, textinho, material de divulgação, subtítulo, link, localização de cada uma das escolas, né, e os cursos que você tem em cada uma delas. Ao final tem a assinatura da Carolina Pessoni, no momento, né, quando foi tirado esse print, gerente de comunicação das escolas do futuro. Né? Tem o contato dela, para a gente reforçar ainda que o release é sempre assinado. Isso virou matéria. Não é? Recebi esse release 1 ou 2 dias antes do Popular transformar isso num post. E, obviamente, né, numa matéria, uma notícia publicada, repercutindo o texto. Goiás abre 4.000 vagas para cursos gratuitos nas escolas do futuro. E aí, como é importante fazer o follow-up, não só no contato direto com os jornalistas, né? Na mensagem, na ligação, no e-mail, não é só isso, mas também nas publicações. Ah, saiu no Popular? Como saiu? Ah, saiu no site. Tá, mas foi para as redes também? Foi. O que as pessoas estão falando lá? É isso que o pessoal da Escola do Futuro veio fazer aqui. Quando você vai para os comentários, tem muita gente dizendo, nunca dá certo. Tentei fazer a inscrição. Onde que vê os cursos? Não é? E aí, eles vieram no post do Popular responder às dúvidas, as questões, os problemas, tudo que foi colocado como entraves à participação ou progresso desses cursos por meio das pessoas interessadas. Isso é muito valioso, porque você tem basicamente um cesto de pessoas que querem fazer o curso que você está promovendo. Né?
E aí você tem a opção, claro, né, se fizer esse monitoramento, se tiver esse cuidado do follow-up, de procurar, né, onde isso está circulando para que você possa dar informações complementares e dar as respostas devidas, como a Escola do Futuro fez aqui. Outra coisa interessante de sempre estar acompanhando, né, o que está sendo feito é você poder repercutir com o clipping quando as matérias saem nos jornais. Então, colocar como um post da Prefeitura de Anápolis uma solução que a Prefeitura encontrou para um problema de drenagem urbana que circulou no Jornal Nacional é algo de muito peso. Porque você diz para a audiência, olha o quanto a gente tem qualidade. Né? A gente, uma cidade que não é a capital do estado, emplacou uma matéria sobre soluções em urbes no Jornal Nacional, que é o maior jornal televisivo do país. É também um trabalho de follow-up, de seguir, não é, como a imprensa cobre o assunto, para depois poder repercutir isso e transformar em um conteúdo que você possa apresentar para os stakeholders. Era isso. Muito obrigado. Finish.